Nosso assunto hoje é a questão dos desafios pós-pandemia. Mas a gente vai começar um pouquinho, eu gostaria de ver a avaliação aqui dos colegas, tanto dos que estão participando da live aqui, como os dois convidados, e eu quero que vocês me digam quais foram, na opinião de vocês, quais foram os maiores desafios para os professores nesta pandemia. Tanto o Ivan, que tem uma visão professor do ensino superior, e a Dani, que está no chão da escola da educação básica. Dani, quais foram os maiores desafios enfrentados por ti e pelos teus colegas nessa pandemia? Bom, Eduardo, vou falar o que eu vivi, o que eu senti, né? As minhas experiências, e acredito que não tenha sido diferente com os meus colegas. Eu lembro exatamente do dia em que nós saímos da escola para voltar depois de, quem sabe, 1 mês, 2 meses, né? E já faz mais de 1 ano que nós estamos afastados da escola. Foi um tempo de bastante angústia, foi um tempo de muita ansiedade, né? A gente foi atacado de todas as formas, como se nós, professores, tivéssemos culpa do que estava acontecendo, né? Como se nós não quiséssemos trabalhar, né? Todo mundo sabe muito bem disso. As redes sociais veicularam esse tipo de informação, sendo que a responsabilidade por tudo isso não é nossa, né? O professor, ele não tem um poder de decisão, eu quero voltar para a escola, vou pegar a chave da escola, vou lá, vou abrir a escola e vou dar aula. Não é bem assim, né? A gente viveu um tempo em que chegou a morrer 4.000 pessoas por dia. Como você simplesmente retornar para uma escola numa realidade dessas, né? Todo mundo perdeu familiar, quase todo mundo perdeu familiar, ou um conhecido, ou um amigo, né? Eu, os meus alunos, vocês, certamente, as pessoas que estão nos ouvindo. Então, a situação era muito complexa, não era simplesmente nós voltarmos para a sala de aula. Se dependesse da minha vontade, da vontade de muitos colegas que eu conversei durante a pandemia, nós estaríamos no chão da escola hoje, estaríamos dando aula, porque era tudo que nós queríamos. Porque o professor, ele se faz na frente de um aluno. Eu não sabia dar aula na frente de uma tela de um computador. No começo foi meio que desesperador para mim. Então, a gente teve que se readequar, a gente teve que se reorganizar, reaprender a dar aula, porque eu sabia ser professora lá na sala de aula, lá na escola. Eu não sabia ser professora na frente da tela do computador, enxergando um quadradinho ali, porque geralmente, né, os alunos, eles não ligam a câmera por questões até da questão da internet deles, que não é boa, né? Muitos alunos têm uma internet, dados móveis limitados. Então, o que eu ia fazer, né? Eu tinha que pegar minha aula, meu planejamento, colocar dentro de um roteiro, colocar numa plataforma, e aí adequar essa minha aula, esse meu roteiro, ali na frente da câmera para explicar para ele, para explicar para aquele quadradinho que estava ali. Então, foi bem difícil no começo. Eu senti muita falta da escola, eu senti muita falta do barulho dos alunos, eu senti muita falta deles perguntando, professora, é para copiar? Sabe? Essas coisas que a gente criticava, mas que no final eu acabei sentindo saudade disso tudo, tá? Então, na minha visão, assim, eu tive que reaprender a dar aula. Eu tive que ressignificar conteúdos, porque aquela forma que eu trabalhava antes, aquele conteúdo que eu trabalhava antes da pandemia, não tem mais significado agora, né? Então, tudo foi ressignificado. Então, essa foi a minha experiência nessa questão. Perfeito. A Solange, ela está dizendo o seguinte aqui, ó, que no meu ponto de vista, na concepção dela, o maior problema foi dar conta da demanda absurda de trabalho. Esse é um tema, inclusive, que nós já foi presente aqui nas nossas lives e que ainda persiste, né? O professor, ele está fazendo uma dupla, tripla jornada de trabalho, e principalmente a mulher, né? A mulher, ela foi a mais penalizada nisso, porque além de lidar com essa tripla jornada, ela tem a sua vida familiar,
a sua organização familiar, que invariavelmente fica com ela. Ivan, tu trabalha num setor um pouquinho diferente da Dani, é o ensino superior, lida com alunos um pouco diferentes. Os teus problemas foram os mesmos, Ivan, ou tu tiveste algum outro tipo de dificuldade? Conta um pouquinho como é que foi essa tua experiência. Perfeito, Eduardo. Claro que isso que é importante ser dito, né? O ensino superior, no contexto aqui de Passo Fundo e região, mas no Brasil não é muito diferente. Infelizmente, não é um direito de todos, acaba sendo um privilégio de alguns. Então, já existe uma seleção social, econômica e cultural que antecede, inclusive, o acesso a acabar o ensino médio e poder estar apto para realizar um vestibular. Então, dadas essas devidas ressalvas, o que, em grande medida, o primeiro impacto que a gente teve logo que a pandemia se instaurou é descobrir que, claro, muitos alunos têm dificuldade de conexão, mas, obviamente, é incomparável com a realidade da escola municipal, das escolas públicas da região. Eu estou falando de uma parcela pequena de alunos, mas essa parcela pequena de alunos que estão formando a sua constituição profissional e cidadã do seu futuro como futuros profissionais pós-universidade, coloca questões muito fortes, porque um aluno que está, por exemplo, cursando uma licenciatura, vai ser professor e não tem acesso à internet na região onde ele está, isolado, diga-se de passagem, né? Não é o aluno estar na sua cidade podendo ir na casa do vizinho, podendo ir à casa de um avô e pegar a internet deles, que tem uma conexão melhor. É um contexto de pandemia. Então, esse foi o primeiro impacto que a gente teve, foi de descobrir alunos com uma carência de acesso, no mínimo, de uma internet de qualidade, porque no Brasil a gente já tem um salto de democratização de acesso à internet, se a gente olha os números brutos. Mas quando a gente olha realmente que tipo de acesso é esse, a gente percebe que grande parte das operadoras, por exemplo, de celular, permitem que tu tenha um plano de celular por, sei lá, R$ 99, porém, tu só consegue acessar os aplicativos de rede social ilimitado. Quando tu acessa qualquer outro aplicativo, seja e-mail, Google, ou seja, para pesquisar uma fonte daquilo que tu recebe no WhatsApp, tu vai consumir o teu plano de dados. Então, esse é um primeiro ponto que é importante dizer. Muitos alunos sempre tiveram acesso à internet, mas era uma internet limitada. Uma segunda dimensão, colegas, é a dificuldade do uso das tecnologias. Isso tem questões geracionais. Os professores com mais tempo de profissão têm grande chance de ter maior dificuldade na adaptação nessas questões educacionais. Eu, por exemplo, me senti um privilegiado, porque eu já produzia conteúdo de internet. Se vocês olharem aqui ao fundo, eu tenho em cima um pedacinho de um chroma key, aqui atrás eu tenho um refletor, aqui do meu lado eu tenho outro. Então, eu já tinha esses equipamentos porque eu já produzia conteúdo para a internet. Eu sempre acreditei em produzir conteúdos gratuitos e democráticos para que pessoas que não estejam dentro da universidade possam ter acesso a reflexões que muitas vezes estão aqui dentro. Mas grande parte dos meus colegas, eu não estou falando da universidade em que eu trabalho, eu estou falando de Brasil, de ensino superior, usavam a tecnologia muito limitada ao uso de e-mails, ao uso de plataformas de pesquisa, a produção de algum tipo de material didático, mas o uso de vídeo, videoconferência e utilização, por exemplo, do WhatsApp como uma plataforma educacional, criando grupos, enviando links, gravando vídeos, disponibilizando, grande parte deles tiveram imensa dificuldade. Uma questão também importante que todas as instituições, todas, educacionais ou não, foram pegas de surpresa, porque a pandemia veio de uma forma avassaladora. A gente não teve uma resposta à altura dos órgãos públicos, né? Vejam que, por exemplo, em Passo Fundo, agora, entrando em agosto, está recém entrando uma possibilidade de algum tipo de acesso a recurso para compra de computadores. Antes tarde do que nunca, obviamente, é ótimo que venha em algum momento, mas vejam, 1 ano e meio depois do início da pandemia, a gente está recém dando o primeiro passo para ferramentalizar professor com notebook. Então, vocês imaginem quando, nesse país, que chegaria, por exemplo, internet democrática para todos os que são alunos.
Então, só fazer uma provocação, né, Eduardo? Se esse país fosse um país sério, os computadores já estariam nas mãos dos professores, principalmente escola pública, subsidiados, porque recurso tem. Eu não estou falando só da prefeitura, estou falando de todas as instâncias, seja estadual, seja federal, e já teria um plano de internet para todos. Diga-se de passagem, vetado pelo presidente, porque essa ação aconteceu. Mas como existe essa conivência com as grandes empresas que fornecem internet paga, vocês imaginam o impacto que seria positivo de todos os que são estudantes nesse país ter acesso a uma internet de qualidade para fins educacionais. Isso seria um país sério num contexto de pandemia. Sem falar em vacinas, né? Mas trazendo alguns elementos que dificultaram o início da pandemia e ao longo desse processo os professores foram encontrando algumas alternativas, mas a gente ainda está longe de um ideal educacional no contexto remoto, né? Perfeito. Em seguida, tu fez um belo relato aqui da situação, do que aconteceu em termos de tecnologia, mas eu vou querer saber de ti, depois da Dani também, a perspectiva ali na frente. Se após essa pandemia nós vamos ter a questão da tecnologia, ela vai estar mais presente, ela vai ser uma ferramenta mais constante para o professor, ou vai, de novo, vamos perder esse trem da história. Dani, o Dourado relatou sobre algumas dificuldades dos alunos, né? E o aluno da escola pública, qual foi o maior problema desse aluno da escola pública? Obviamente, um aluno que sofreu muito mais, né? Conta para nós aí, na tua percepção como professora, onde é que foi que a coisa de fato pegou com o aluno da escola pública em termos de problemas? Sim, se me permite, Eduardo, eu gostaria só de complementar a fala do professor Ivan, quando ele fala da questão das esferas de governo, né? Nós não tivemos um plano para a educação na pandemia, né? Um plano, digamos, do MEC, né? Pela primeira vez, eu vi essa semana o nosso ministro da Educação se manifestando em rede nacional sobre a questão da educação, depois de mais de um ano de pandemia, né? Então, nós não tivemos um plano para a educação. A impressão que me dá é que a educação está abandonada, muitas vezes, né? Por algumas esferas do governo. Está abandonada, como sempre esteve, né? A questão também eu queria comentar antes, dos recursos tecnológicos para o professor, né? Em julho do ano passado, nós começamos o nosso trabalho online com os alunos. É importante ressaltar, todo mundo sabe disso, mas é importante ressaltar que a internet que o professor usou foi paga pelo professor. O notebook que o professor usou, porque o professor que não tinha notebook teve que comprar um notebook, gente, com recursos próprios. É impossível que o professor esteja há um ano trabalhando com o celular, postando material na plataforma com o celular, dando aula pelo Meet com o celular. Gente, isso é impossível. Tá? Então, o professor, eu sei de muitos colegas que tiveram que comprar um notebook porque, né, não conseguiam trabalhar somente com o celular. Então, nós pagamos para trabalhar esse ano, né? Nós bancamos com os nossos recursos o nosso trabalho. Tá? Então, nada mais justo que o poder público nos oferecesse, né, agora essa ferramenta, né, esse notebook, para que a gente possa continuar esse trabalho, porque pelo que eu percebo e pelo entendimento que eu estou tendo das coisas, o ensino remoto ele vai permanecer, a plataforma vai continuar, as ferramentas do Google vão continuar, né? A questão dos alunos, Eduardo, assim, eu senti uma dificuldade muito grande. Bem isso que o professor Ivan colocou. A gente pensava assim, os nossos alunos não vão ter dificuldade, eles são nativos digitais, eles têm acesso à internet e tal. Mas não, gente, muitos alunos tiveram e ainda têm muita dificuldade de acesso à questão do Google Meet, à plataforma, as aulas online. Por quê? Porque eles têm um pacote de dados limitado, né? Porque muitas vezes a família não dá, né? Não estou generalizando, né? Eu estou dizendo que em alguns casos, né, a família não dá o suporte necessário,
tá? Eu não tenho filhos, mas a minha irmã tem 3 crianças. Então, vou contar, assim, relatar brevemente um exemplo que aconteceu dentro da minha família. Eu acompanhei todo o processo de dificuldade da minha irmã com 3 filhos dentro de casa em idade escolar. Ela não tinha notebook, então, assim, a gente se desdobrou na família, prestamos um notebook, né? A minha mãe, que também é professora, auxiliou. Eu como professora, auxiliei. Então, assim, foi um sufoco, foi um período de sofrimento para minha irmã, com 3 crianças tendo aula ao mesmo tempo, né? Uma no notebook, outra no celular, a outra teve que arrumar um outro celular, e assim por diante. Então, eu sei de casos de famílias que têm 2, 3, 4 irmãos que estudam na mesma escola e tem um celular, um aparelho celular na família para todos usarem. Então, essa questão do acesso, eu acho que foi o que mais pesou, o que mais dificultou durante esse período de pandemia para os alunos. Eu tenho aqui a Fernanda Perim, ela está dizendo o seguinte, ó, eu acredito que nenhum professor estudou para ficar em frente a um computador. Nós gostamos da sala de aula e tivemos que reaprender como fazer o nosso trabalho. O Edemar da Silva é nosso diretor aqui do sindicato. Ele está dizendo o seguinte, ó, mas essa tal aula remota, na opinião dele, né, em breve ficará no passado. O Leonardo Fosqueira está dizendo o seguinte, ó, concordo que os governantes não estão à altura das exigências. Desprivatizar a internet é o mínimo que se espera dos governantes. Dourado, essa questão da aula remota, questão da introdução, meio que a força, né, da ferramenta tecnológica no dia a dia do professor e do aluno. Isso aí em termos de perspectiva, ali na frente, quando nós tivermos debelado a questão da pandemia, quando ela estiver controlada, permanece essa questão nas nossas vidas ou ela fica para trás, como está dizendo o Edemar aqui? Olha que legal, né? Bom, primeiro, se dependesse dos professores e de uma parte considerável dos alunos, a gente retomaria o presencial e não voltaria a ter uma experiência do ensino remoto, não na modalidade que a gente viveu desse impulsionamento, assim, do tipo ou remoto ou nada. Mas, saindo de uma leitura ingênua, que seria essa primeira minha fala, a gente precisa largar para entender que, antes mesmo da pandemia, o ensino à distância e as universidades, ou melhor, as faculdades com posturas mais predatórias, algumas escolas já testando metodologias de ensino, parte à distância e tal, oferecendo matrículas privadas mais baratas, essas tentativas já estavam acontecendo no Brasil. E o que a pandemia fez, né? A pandemia, ela forçou todos a experimentar essa plataforma. Eu tenho certeza que pelo menos uma parte considerável não gostou da experiência, prefere retornar ao presencial, mas também uma parte que nunca tinha experimentado viu algumas vantagens nessa experiência. E eu vou dizer que quem mais viu vantagem nessa experiência são os grupos econômicos de interesse na privatização do ensino, tá? Por exemplo, o meio acadêmico, ou melhor, o meio mais mercadológico da oferta de formação superior, a gente não pode chamar de universidade essas instituições, elas já viram aí uma ótima oportunidade de já padronizar a oferta, antes chamada EAD, agora vai receber um batismo diferente, vai receber um nome mais moderno, se aproximando muito da realidade que a pandemia nos colocou. Mas também a gente não pode esquecer os grupos privados de poder que têm interesse, por exemplo, a gente pode citar alguns, que é a privatização do ensino básico. A gente vê movimentos, alguns deles encabeçados por bancos, por grupos de poder, o Luciano Huck, por exemplo, que poderia ter sido... Eu ia te perguntar quem, por exemplo, seriam esses grupos de poder. A gente pode pensar, né, as próprias empresas que oferecem o ensino superior hoje, em forma de faculdades e com essas posturas mais que a gente chama comumente de faculdade de esquina, que é uma sala de aula
com uma câmera, um gestor, um professor ali que está ali dentro e oferece 15 cursos diferentes com aulas gravadas que são vendidos no Brasil inteiro. Eles estão percebendo, e isso é uma realidade no Brasil, o ensino superior está reduzindo o seu tamanho de oferta e de interesse dos alunos, por causa que a gente está numa crise enorme também, e com algumas figuras lamentáveis no espaço de poder que dizem que a universidade não serve para nada e que não tem que estudar. Então, essa soma de incentivos mais uma crise de pandemia reduz a quantidade de demanda de alunos do ensino superior. O que essas empresas vão fazer? Que ofertam e vivem da especulação do ensino superior? Eles vão migrar para algum outro campo. Qual é o campo que eles já estão migrando? É o ensino público. Vide algumas ações do Instituto Ayrton Senna, o próprio Luciano Huck, tentando e tenteando, sendo uma cabeça de serpente, aí, uma tentativa de encabeçar a ideia de um ensino remoto, privado. A gente acompanhou na eleição anterior, se não sendo essa última presidencial, mas anterior, o próprio candidato Aécio Neves falava em voucher, privatização das escolas e oferecer um voucher para as famílias, ou seja, um cartão com um valor, sei lá, cada família vai ter R$500 por mês. Então, seria o poder público distribuindo recursos para que as famílias possam ir na iniciativa privada procurar vagas. Então, isso já existia antes da pandemia. Vocês imaginam agora, com os governos que estão aí, diga-se de passagem, a proximidade com os interesses econômicos da privatização do ensino. Mas, assim, dito isso, isso é um interesse econômico que está acontecendo. Nos bastidores do poder está acontecendo isso e alguns já estão sendo publicizados, como esses que eu citei apenas alguns exemplos. Mas tem uma questão também que eu queria colocar para vocês, talvez seja uma dimensão mais bonita, que é a possibilidade dos professores ampliarem o seu entendimento sobre a oferta de conhecimento. Porque, por exemplo, vou citar a professora Dani aqui. Ela, antes da pandemia, na realidade dela, não tinha tempo, na correria dela, de produzir videoaulas gravadas. Com a pandemia, ela produziu algum tipo de material nesse sentido. E, inicialmente, quando ela produziu com o intuito de produzir para os alunos durante a pandemia. Mas ela já deve ter percebido, e muitos colegas devem ter percebido, que a gente foi construindo um banco, uma biblioteca de videoaulas, em que elas vão permanecer com a gente e a gente pode disponibilizar para os alunos. O aluno que está doente não pode ir para a aula. Antigamente, a gente dava um trabalhinho, dava alguma coisa de recuperação. Hoje, a gente pode, inclusive, disponibilizar uma videoaula gravada para esse aluno poder assistir em casa, mesmo que ele não possa estar presencial na escola. Um aluno de atestado, uma aluna que engravide, algum aluno que precise se ausentar por um mês da escola, ele vai ter a possibilidade de continuar, pelo menos, tendo acesso ao conhecimento. E isso é um exemplo de um legado que veio para ficar. E com isso, eu não estou dizendo que a gente tem que abrir mão do ensino presencial. O ensino presencial é a essência do ensino. É o contato do professor com o aluno, olho no olho, é identificando o comportamento do aluno, a maturidade que ele vai apresentando no dia a dia da escola. Isso nem o ensino remoto consegue realizar, nem se aproximar da excelência do ensino presencial. Porém, uma provocação para todos os professores é a gente valorizar o presencial como a gente nunca valorizou antes, porque antes, muitos e muitos professores que estão assistindo essa live e vão assistir depois, iam para a sala de aula para narrar uma aula. Então, eu vou aqui ensinar para vocês ficar meia hora falando, e aqui eu dizendo meia hora porque eu estou sendo educado. E os alunos lá copiando. Pô, mas por que o professor precisa estar presencial para dar uma aula narrada? Por que ele não pode gravar essa videoaula, disponibilizar para o aluno, e em aula é para interação, para perguntas, para trocas, para significação, ressignificação do conhecimento, e não para expor uma aula narrada como ele fazia antes da pandemia. Então, existe um potencial, Eduardo, Daniel e demais colegas, de ampliação do repertório didático e metodológico, se a gente conseguir que esses professores se sensibilizem para essa ampliação. Aí, muitas ofertas mais dinâmicas, mais divertidas, porque deixa, inclusive, uma provocação. Os alunos mudaram. Os alunos não são os mesmos do antes pandemia. Os professores estão achando que só eles passaram perrengue, eles não imaginam quantos alunos também descobriram que tem muita videoaula boa que pode servir de recurso e ele vai comparar com a aula daquele professor que está lá no caderno amarelo, dando sempre a mesma aula e não atualizando, inclusive, seu planejamento.
eu quero, depois a Dani vai falar um pouquinho sobre isso. Quero cumprimentar aqui a Magda Calil, a Terezinha Mota, e a Martinha está dizendo o seguinte, ó, a evasão escolar do adolescente que terminou o ensino fundamental nesse período deveria ser preocupação do MEC. Ele está sendo omisso. Dani, eu quero que tu comente isso que a Marta está falando aqui, na tua percepção, se de fato tu já percebe isso, que tu teve evasão dos teus alunos, como é que isso está acontecendo, mas mais do que isso, quero que tu também fale o seguinte para nós. Dia 2 de agosto agora retomam as aulas. Nós retornamos às salas de aula. E indo ao encontro do que o Ivan acabou de falar, quem é que tu espera encontrar lá? Tu acha que tu vai encontrar o mesmo aluno que tu deixou há 1 ano e meio atrás? Qual é a tua expectativa desse retorno, Dani? Mas primeiro responde essa da Marta também. Faz um combo de respostas aí. Sim, perfeito. A evasão... Hoje ainda eu estava lendo uma notícia da BNCC, aliás, desculpa, da CNN, né? A BNCC é a base. Estou misturando as coisas, porque eu também estava lendo a BNCC da CNN, falando sobre a questão da evasão escolar. Tá? Realmente, de fato, aconteceu, os índices de evasão escolar aumentaram bastante durante a pandemia, e a gente percebe isso na escola, né? Porque agora fica mais difícil você ir atrás do aluno, você fazer a busca ativa do aluno, né? Porque nós estamos distantes fisicamente desse aluno. Então, nós temos aquele aluno que não retorna na plataforma, que não retorna as mensagens pelo WhatsApp, que não participa da aula online, ou seja, ele não dá sinal de vida, né? E a escola usa de todos esses meios, e a gente sabe que muitas diretoras, muitas orientadoras educacionais e muitas coordenadoras, elas estão, né, em últimos casos, indo na casa desses alunos para poder realizar essa busca, né, para efetivar essa busca ativa dos alunos. Então, se antes o problema da evasão escolar já era um problema muito sério, agora eu acredito que se potencializou, né? Então, tá mais sério ainda. E o aluno, essa é a tua expectativa agora para o dia 2 de agosto? Quem que tu espera encontrar lá? Certamente não será o mesmo aluno, né? Ainda hoje a gente estava fazendo uma formação da prefeitura, né? Disponibilizada pela prefeitura, sobre a questão da sala de aula invertida. Então, vou pegar um gancho que o professor Ivan falou, né? O nosso método, ele vai mudar agora, com o sistema híbrido. Não é presencial, é híbrido, né? Porque nós vamos continuar com a plataforma. Então, por que eu vou lá na sala de aula, passar conteúdo no quadro, voltar lá pro tempo jurássico da educação, né? Passar conteúdo no quadro e o meu aluno vai ficar lá a tarde toda copiando. Se eu posso disponibilizar para ele pela plataforma esse conteúdo, né? Agora existem outras formas, outros recursos de eu disponibilizar esse material para ele. Ele já vai chegar na sala de aula tendo contato, né? Tendo tido contato com a aula, com o material, com o conteúdo, para interagir, para discutir, para produzir conhecimento na aula. Então, eu espero, assim, que... eu estou com bastante expectativa para esse retorno, né? Eu sei que no início não vai ser fácil, porque eu vou encontrar um aluno que esteve isolado há mais de 1 ano, né? Nós temos alunos que não tiveram contato com quase ninguém além da sua família. Com alunos que tiveram perdas na família, né? Em função da Covid-19, com alunos que, como eu comentei antes, com alunos que viram, né, a violência doméstica aumentar na família, no seu entorno. Então, tem todo esse lado emocional, né, Eduardo? A gente vai ter que acolher essas crianças, nós não vamos também poder despejar conteúdo nessas crianças, porque não é isso que eles precisam agora, né? Nós vamos ter que conversar muito com eles,
porque a adolescência, né, eu trabalho com adolescentes, pré-adolescentes, ela já é um período difícil por si só. Então, agora se soma toda essa problemática, né, que a pandemia trouxe. Então, eu sei que, né, e o professor também teve perdas, né? O professor também sofreu nesse período, então nós vamos nos encontrar na sala de aula a partir do dia 2 de agosto, né? É outro aluno e outro professor. E vamos construir junto uma nova caminhada. Como? Eu não sei, isso eu vou aprender fazendo, né? Eu ia te perguntar se tu tem algum tipo de medo, algum receio. Tem alguma coisa nesse sentido, não? Não, eu tenho assim, eu desenvolvi uma ansiedade nessa pandemia, né? É mesmo? Porque no início eu estava muito preocupada com a aprendizagem, com o conteúdo, só que com o tempo, com as conversas, com especialistas, escutando as pessoas, e essa formação que a Esmea nos proporcionou essa semana, me acalmou, porque o que foi nos passado é o seguinte, não vamos nos preocupar tanto com o conteúdo agora. Vamos acolher esses alunos. Né? Então, perfeito. É isso aí. Olha só, casualmente o Edemar acaba de postar aqui, ó. Primeiro passo, o acolhimento. Então parece que há uma sintonia aqui. Boa noite também para a Fabiana Oliveira. Antes de passar para o Dourado, quero fazer essa questão da tecnologia, quero fazer um relato. Eu sou professor de língua inglesa. E eu há muito tempo, antes da pandemia, há muito tempo vinha me ensaiando, né, para começar a ter aulas online, né, ter alunos online. Para a língua inglesa, ela não é tão difícil assim. Ela é uma disciplina que cabe bem essa metodologia. Eu não tinha assim muita experiência com isso. Com a pandemia, eu acompanho nas redes sociais, pelo menos das minhas, gente, assim, ó, pipocam cursos de inglês online agora a toda hora. Eu acho que a ideia que eu tinha agora todo mundo teve, né? Eu acho que o inglês, principalmente, o curso de inglês, ele vai se dar a partir de agora na plataforma online. Dourado, a Fabiana está dizendo aqui, eu também, Dourado, ó, acolhimento para estudantes e para professores também. Eu acho que isso é fundamental, né, Fabiana? Tem que ter essa sensibilidade, como a Dani disse. Professores e alunos passaram por dificuldades. Os dois precisam ser bem recebidos e bem acolhidos. Fica a dica aqui para os nossas mantenedoras. Dourado, me fala um pouquinho o seguinte, assim, ó, a gente está falando muito em tecnologia, está falando muito na presença da internet, das redes sociais, no ensino, no aprendizado, mas eu te pergunto o seguinte, só isso, Dourado, vai ser suficiente para resolver essa lacuna de 2 anos, porque acho que todos nós concordamos que aconteceram perdas quase irreparáveis aos alunos. Tu acha que só a tecnologia, Dourado, vai dar conta de recuperar isso ou precisamos de algo mais? A provocação é muito válida, porque se a gente pensar, por exemplo, tá? Se a gente vivesse num país que a educação fosse, ao longo da história, levada a sério, e a gente tivesse ótimos índices educacionais, de ponto, de excelência, a gente poderia pensar, nossa, a pandemia vai atrasar o nosso processo de desenvolvimento e o top que a gente acompanhava. Infelizmente, esse não é o quadro do Brasil. Então, antes da pandemia, a gente cultuava uma ideia muito presente na mentalidade de alguns professores, infelizmente, não tenho dados em relação a isso para dizer se são maioria ou minoria, que é o professor que sabe e o aluno que aprende. Então, o professor vai lá, vai narrar a sua aula, vai correr com o conteúdo para vencer o conteúdo. No final, ou no meio do bimestre, do trimestre, ele dá uma prova, depois ele dá mais uma prova, vê se o aluno tem a média, está aprovado ou reprovado. Essa é a mentalidade que muitos professores ainda têm, aquela ideia de que não, o aluno tem que estudar, independente de saber se na realidade desse aluno ele é obrigado a trabalhar, ele precisa ajudar em casa, ele vive uma realidade difícil. O professor tende a achar que ser justo é dar uma prova igual para todos. O máximo de noção de justiça
que esse professor tem é dar uma prova igual para todos, e ele ainda tem orgulho de dizer que é uma prova difícil e que muitos não vão tirar a média, e ele acha que isso é sinônimo de ser um bom professor. Se a gente pega um quadro como esse, somado a uma pandemia, onde o aluno, que já sofria muito para ter um aprendizado significativo em sala de aula, a gente tem os resultados das provas, a Prova Brasil, Enem, tantas provas, ENAD, a universidade também está nessa, em que o aluno não consegue ter uma evolução nos processos cognitivos e de acúmulo de conhecimentos científicos e tem notas que beiram o péssimo. A gente olha os resultados da educação. Somado à pandemia, com a provocação que tu me traz, eu diria assim, a tecnologia não resolve nada, porque a tecnologia sozinha não faz as mudanças, né? Até agora, eles até criaram, com o uso da criatividade humana e do potencial humano, robôs e interações digitais e artificiais. A inteligência artificial é um exemplo. Mas ela não consegue substituir um professor. Mas, digo, ainda não consegue. Porque a produção de aulas em AD, a terceirização das atividades fins, o quanto isso se aproxima da profissão do professor, o quanto isso as escolas e universidades de mercado flertam com a possibilidade de não precisar mais ter um professor, de tu ter uma videoaula gravada e ter apenas tutores que são mais baratos, não precisam nem estar com o ensino superior completo. Então, a gente vive uma realidade que a pandemia coloca em relação à educação e que a tecnologia sozinha não resolve nada. A tecnologia é um meio, é uma ferramenta, ela não é um fim. É a mesma análise que a gente pode fazer do conhecimento científico. A professora Dani é professora de português, né? E como professora de português, né? O objetivo da Dani não é que os alunos decorem a gramática e saibam a norma culta. Essa não é a finalidade do ensino. Pode ser uma parte de um conteúdo, algo que ela entenda, poxa, isso pode ser importante no futuro e tal, mas esse não é o conhecimento que tem que ser buscado na relação com os alunos. A Base Nacional, inclusive, já diz, o fortalecimento e a oportunização de desenvolvimento de habilidades e competências. O conhecimento é o meio, a tecnologia é a mesma coisa. Só que o meio, se for constituído nessa mesma concepção que eu estava falando antes, do professor que usa a prova para avaliar aluno como a melhor forma, e na pandemia viu que não dava para usar prova e se perdeu, muitos professores se perderam, porque disseram, e agora como é que eu vou saber se o aluno estuda? E antes ele achava que ele sabia isso com uma prova, então tem uma ilusão enorme, tem uma percepção tradicional e equivocada, mofada, né? Já está mofado essa concepção de um professor, o centro do saber, que dá provas para avaliar se o aluno aprendeu ou não. Existem sem número de possibilidades didáticas, pedagógicas, de acompanhamento de avaliação, de atividades criativas, mobilizadoras. E a pandemia, que afasta os alunos quase 2 anos da realidade da escola, 1 ano e meio mais precisamente, não garante para eles uma melhoria de acesso tecnológico, de uma condição melhor de vida, de moradia, os alunos passando fome, os pais desempregados, não tendo nem acesso ao básico. Imagina, a internet é um luxo. A gente assistia na televisão, as pessoas dizendo assim, fiquem em casa, se isolem. Mas e se só tem um cômodo a casa, só tem 2 cômodos, faz como? Que bolha de classe média é essa, né? Ilustrar apenas, né, que os benefícios sociais sejam disponibilizados por meio de um aplicativo. Quem faz isso é a classe média universitária que passou num concurso público ou que foi cargo de confiança, mas não tem a menor noção de como vive o povo, de como vive os nossos alunos e o que é necessário, né? Então, a tecnologia por ela mesma ela não é revolucionária, isso eu posso afirmar. É o meio que a gente dá para essa tecnologia, qual é a finalidade que a gente vai utilizar essa tecnologia para construir um ensino significativo. E para fechar essa pergunta, Eduardo, uma pergunta para os gestores. A criação das plataformas de interação do aluno-professor servem para finalidades de ampliar o acesso ao ensino ou fazer vigilância do trabalho do professor? E aqui a gente retoma Michel Foucault, porque muitas dessas plataformas são para realizar vigilância, para saber se o professor postou, senão eles vão ter que assinar uma ata. O professor não fez tal coisa, o aluno não fez tal coisa, então ele vai ser acionado. Tá, mas a finalidade de uma
de uma interface como essa precisa ser prioridade é o acesso, a garantia de uma educação de qualidade. E para isso não foi dado internet e acesso. Então, a gente vive uma realidade que parece surreal. O professor tira do bolso e usa a sua casa, sua luz, a sua internet, a sua estrutura, tem que comprar o computador com o dinheiro do seu bolso e receber um subsídio de 1/3 do valor de um computador, que inclusive vai aquecer a economia no lugar, que o subsídio é apenas de 1/3, e o restante o professor vai ter que devolver para o Estado um recurso que ele já gastou antes, já há 1 ano e meio ele já está gastando esse recurso. Então, desculpa, é bonito quando a gente olha no papel, mas na prática a gente está anos-luz de uma mudança significativa na educação e sem nenhuma plataforma do Brasil para recuperar essa realidade que a pandemia trouxe para a educação brasileira. Nenhuma. Tem alguns planos, falam em muitas coisas, mas efetivamente não tem nada. Perfeito. A Glória Regina, ela está dizendo o seguinte, ela está lembrando, né, que parte da educação infantil já está presencialmente e online simultaneamente. Verdade, Glória. A Terezinha Mota dizendo o seguinte, a mudança só acontece quando a necessidade se apresenta. E o Edemar te complementa aqui, Dora, ele está dizendo o seguinte, ele não está recebendo nem 1/3, ele está recebendo 1/4 desse computador. 1/4. E de fato, como tu fez, essa questão do computador, eu acho que é importante reforçar isso. Eu acho que a gente tem que ser bem claro com essa questão. Você falou lá no início lá da nossa live sobre antes tarde do que nunca. De fato, nós como sindicato, a gente foi a favor, porque não iríamos dizer não, mas analisando de uma forma um pouquinho mais crítica, não precisa ser nem profundamente crítica, mas um pouco mais crítica, nós ainda continuamos pagando pelo nosso trabalho de 1 ano e meio. Então, nós não podemos achar que esse programa de computador, ele de alguma forma, muito parcamente, ele restabeleceu alguma questão para nós, em termos financeiros. Mas a estrutura que foi montada, olhem, qualquer colega que está aqui nessa live, eu mesmo aqui, estou cercado aqui de computador, o anel de luz, um novo teclado, eu precisei comprar um mouse, tive que investir num novo celular. Todos nós fizemos um investimento. E, Dourado e Dani, muito importante, o custo operacional das escolas e do município, ele baixou muito. Então, sobrou muito dinheiro na rede pública. Não vou falar da rede particular, porque eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas na rede pública, as salas de aulas foram transferidas para as casas. Ou seja, toda aquela despesa que você tinha de manutenção das escolas, ela não existiu e sobrou muito recurso. E esse recurso de 5 milhões aqui da prefeitura, nada mais é do que essa economia que foi feita com o nosso trabalho em casa. Então, vamos ser bem claro com isso para que os colegas que estão nos assistindo pensem que nós estamos ganhando algo. Não, nós não estamos ganhando algo. Esse dinheiro foi economizado porque nós trouxemos a sala de aula por 1 ano e meio para dentro das casas. Dani, nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa live e eu quero que a gente está falando das consequências da pandemia, a gente cria até um cenário um tanto quanto dantesco, mas eu gostaria que tu me dissesse, assim, para encerrar as tuas falas, e já aproveita e já faz a tua fala de encerramento, depois o Dourado também faz a fala de encerramento dele, me diz o seguinte, houve algo de positivo com essa experiência da pandemia? Olha, hoje eu estava ouvindo o professor historiador, o Karnal, gosto muito de ouvir ele, né? E ele estava falando sobre a pandemia, sobre, né, a educação em tempos de pandemia. E ele disse uma frase que não saiu mais da minha cabeça. Ele disse assim, se você não está sofrendo, se você não está insegura, se você não está sentindo nada, tu tá errada. Né? E é isso mesmo, né? Fiquei depois pensando nisso. Porque a insegurança, o medo, né? O medo de perder família, o medo de perder a própria vida, né? Enfim,
Se a pessoa não sentiu nada, se não houve nenhuma transformação, então a gente está totalmente errado, né? Porque eu acho, né, infelizmente, essa pandemia aconteceu para nos mostrar muitas coisas. Potencializou uma crise educacional que sempre existiu, né, como o professor Ivan comentou antes. Ela nos mostrou muitas mazelas sociais que, na verdade, não foram criadas com a pandemia, já existiam, só que a pandemia escancarou muita coisa, né? Escancarou um negacionismo que foi catastrófico para o nosso país, escancarou uma desigualdade social, escancarou a fome e muitos outros problemas, né? Mas sempre dá para tirar alguma coisa de positivo. Então, eu penso assim, ó, que na questão da educação, a tecnologia, ela veio para ficar, né? Antes da pandemia, nós tínhamos uma escola praticamente jurássica. A escola não evoluiu. E hoje, né, nós vamos começar, né, vamos caminhar no processo de implantação de tecnologia nas escolas. Eu espero que isso não pare por aí, né? Eu espero que os recursos sejam investidos, que as escolas sejam equipadas, que as escolas tenham internet, que os alunos consigam ter, né, acesso à internet, porque os recursos tecnológicos vieram para ficar na educação, e eu acredito que tem que ser assim mesmo. Nós não podemos retroceder, né? Perfeito. E também acredito, assim, que uma coisa que a pandemia mostrou, espero que a sociedade tenha visto isso, que nada substitui um professor, né? Nós podemos ter todos os recursos tecnológicos do mundo, mas isso não substitui um bom professor. Isso não substitui o contato aluno-professor, né? Porque um celular, um dispositivo do Google, ele não te dá afeto, ele não te dá compreensão, ele não olha para você, né, como um professor olha para um aluno. Então, essa relação professor-aluno, ela jamais pode se perder. Tá? E eu acho que um grande desafio agora no retorno vai ser recriar vínculos com os alunos, né? Perfeito. E também, gente, uma coisa que eu prezo muito, assim, é a busca pela verdade, né? A valorização da ciência, a valorização do conhecimento. A internet nos traz muitas coisas boas, mas ela também nos traz muitas coisas nocivas. Ela não filtra, né? E nós temos que aprender a filtrar tudo que é produzido na internet, porque qualquer pessoa tem acesso, qualquer pessoa pode jogar qualquer conteúdo lá, né? E muitas vezes os nossos alunos, eles não têm esse discernimento de, né, distinguir o que pode, o que não pode, o que é verdade, o que não é verdade, né? Então, a gente viu que o negacionismo, que as fake news, o quanto isso prejudicou a nossa vida, a nossa caminhada como seres humanos. Então, assim, ó, que sejamos mais solidários, que sejamos seres humanos mais humanos após essa pandemia. Eu acho que o que dá para tirar de bom disso tudo, dessa catástrofe que aconteceu, seria isso, né? Porque isso não pode passar em vão. Que a gente não cometa os mesmos erros que vínhamos cometendo, né? Que a gente aprenda para que não soframos mais tanto como a gente sofreu. Tá? Então, para finalizar, é isso aí. Muito obrigado, Dani, pela tua presença, pela tua participação. A Fabiana Oliveira está dizendo o seguinte, que a plataforma como mecanismo de controle. Constatação interessante, professor Dourado. De fato, isso acontece. Eu acho que nos remete também à obra de George Orwell, né? Ivan e Dani, colegas, né? 1984. E outras obras aí, Fahrenheit, Admirável Mundo Novo, obras desse gênero. O Edemar está dizendo 1/4 de uma máquina e só, e com atraso. É verdade, Edemar. E a Marta está dizendo assim, parabéns, colegas, desejo boa sorte. Mais do que nunca precisamos uns dos outros. E o fortalecimento do CMP Sindicato é fundamental. Concordo plenamente com a professora Marta. Ivan,
tua mensagem final, meu querido. Então, primeiro, deixa eu agradecer o convite. Eu acredito demais nos sindicatos. Tá? Os sindicatos são o mecanismo de defesa da classe trabalhadora e de luta. São organizadores históricos de greve. Inclusive, tem um documentário muito bonito chamado ABC da Greve, que está disponível no YouTube. Se vocês quiserem saber as origens do ABC Paulista e as lutas sindicais lá, muito bonito de entender a origem da classe trabalhadora industrial brasileira. E dizer o seguinte, eu vou me permitir agora provocar a nossa classe de professores, e eu me sinto provocado junto, somos todos colegas aqui, e de novo a gente está esperando os governantes decidirem o que vai ser da educação do futuro. A gente não está tomando a história da educação nas nossas mãos e tendo à frente nesse processo. A gente está deixando que algum administrador ou um advogado, alguém que é formado em outra área do conhecimento, muitas vezes tome as decisões que vão definir o futuro da educação brasileira, principalmente a educação pública. Algumas questões para a gente pensar, né? Quantos candidatos na política a gente vota que nunca pisaram no chão de escola e vão falar que vão fazer alguma coisa pela educação? Quando que os professores, e aí eu conclamo os professores que têm um perfil, vão se lançar para candidatos em partidos progressistas, não porque eles querem ganhar o pleito, mas para fortalecer aquele partido, aquela candidatura, para que eles tenham quantidade suficiente de voz para colocar representantes nas câmaras. Quando a gente vai ter um partido efetivamente que represente os professores desse país, a gente ainda está como um subcampo. Aquele partido lá tem uma professora que está se candidatando, aquele outro tem um outro professor lá, e quando a gente vai ter a defesa da educação como uma plataforma que sustente um partido político, por que não dentro de uma democracia, e que a gente possa lutar por uma participação ativa dos professores, inclusive nas pautas que demandam o campo educacional, porque hoje é possível, né, Eduardo? A gente tem a tecnologia tão acessível, a gente vota de 2 em 2 anos, não parece estranho para vocês que a gente tem avançado e muito no acesso digital, a gente consegue ir no banco digitalmente só usando o polegar, só usando a impressão digital, e a gente vai votar de 2 em 2 anos. Por que não tem consultas populares? Por que os professores não são ouvidos em consultas populares para destinação de verbas? Porque a nossa democracia ainda é tão limitada para umas coisas, mas para banco e para recorrer grandes empresas é muito rápida. Quando a pandemia se instaurou, no outro dia já tinha verba destinada para socorrer bancos. Agora a população, não, auxílio emergencial é meses, semestres, pessoas passando fome nesse país. Então, uma provocação. Nós professores, a gente precisa ir além do nosso excelente trabalho que a gente faz em sala de aula, sabe por quê? Porque a gente é pago para estar lá. Pode não ser pago como a gente queria, pode não ser a melhor condição de trabalho, mas está recebendo para ser professor. Mas e a nossa luta pela educação? Morre na sala de aula, morre dentro da escola, ou a gente pode ir mais? A gente pode tomar a história da educação nas nossas mãos e dizer, não, espera aí, eu sou professor, eu acredito na educação, e eu acredito que o meu lugar é, para além da sala de aula e para além de ser professor, ser um cidadão protagonista da história, pegar a história da educação no nosso país e lutar por uma educação melhor, se candidatando, votando em professores, acreditando numa educação de qualidade e, principalmente, que a professora Dani trouxe, acreditando na ciência, tendo base e fonte. A gente não está aqui dando a nossa opinião, a gente trouxe relatos, reflexões, e estudar sempre é bom. Livro não é para morrer na prateleira, livro é para circular, para a gente ler, debater. Então, obrigado pelo convite, foi um prazer e até a próxima. E até breve. Nos vemos nas lutas, nos encontramos nas lutas. É isso aí, Ivan. Nos encontramos na rua, né? Liane Quirino está dizendo o seguinte, 1984 é o que estamos vivendo em plenitude, o duplo pensar, o grande irmão. Poderíamos chamar de mito ou grande mentiroso. E ela complementa. Concordo, Ivan, nós temos que pegar isso em nossas mãos. A Martinha ainda complementa parte do livro, né, de George Orwell, tinha lá o Ministério da Verdade. E a Liane confirma, sim, nós temos que ter um levante dos professores. Eu quero encerrar aqui, então, em primeiro lugar, agradecendo a todos que participaram aqui da live.
os colegas que sempre nos prestigiam. Agradecer imensamente a Dani e o Ivan pela disponibilidade, pelo carinho conosco, com os professores municipais, de terem atendido o nosso pedido e participado dessa live, que foi muito legal. Ela nos trouxe muitas reflexões, nos trouxe aqui provocações importantes para esse novo momento que nós estamos vivendo e vamos ainda viver. Então, eu agradeço a todos vocês, dizer aos professores municipais que sempre contem com o sindicato, com o CMP Sindicato. Nosso sindicato, ele se fortalece tão somente nas lutas e na representação e na confiança que vocês têm conosco. Então, agradeço de coração a participação de todos, a Márcia que está comentando aqui conosco. Fundamental é ter alguém que realmente participe nessa política contra a extrema-direita, exatamente extrema-direita hoje que está no governo brasileiro. Liane Quirinos agradece. Então, agradeço a todos e todas e uma boa noite, uma boa semana. Até mais.